Olá a todos e a todas. Então, esse é o segundo bloco das nossas aulas e eu inicio então com a teoria geral dos recursos. Para poder se falar de recursos, é preciso compreender que necessariamente o recurso está vinculado a um sistema de impugnação. Então, mais importante do que considerar o recurso dessa ou daquela forma, nós vamos ver as duas principais teorias que procuram explicar a natureza jurídica do recurso. É preciso compreender que um sistema de natureza acusatória, um sistema em que politicamente e democraticamente se pode controlar e se pode verificar o tipo de decisão com relação ao controle, eu me refiro a um controle de natureza política, a fim de que nós possamos conhecer as razões pelas quais os tribunais decidem, né? Então, justamente o recurso nesse ponto, ele se aproxima muito de uma espécie de publicização, de que nós não podemos ter decisões judiciais que fiquem é, como que inseridas numa espécie de caixa preta. Então, o recurso ele tem uma dessas funções. O sistema de impugnação como um todo, ele está inserido na própria noção de possibilidade de erro judiciário, que é o que autoriza esse sistema de impugnação a funcionar nas democracias contemporâneas. Evidente que um modelo medievo inquisitório, no qual parte da premissa de que o inquisidor não erra, ele possui um sistema recursal, não é que ele seja inexistente, até se existia recursos, entre aspas, de pedido ao rei de clemência e coisas do gênero. Inclusive, alguns autores atribuem a esses pedidos de clemência ao rei a origem do plea bargain, né? Mas é uma outra discussão. Enfim, o sistema recursal ele faz parte estruturante de um modelo de impugnação, sistema de impugnação. Né? O sistema de impugnação ele conhece pelo menos dois tipos de modelo impugnativo. O que nós vamos tratar aqui é o recurso, mas evidentemente existem outras formas de atacar uma decisão que necessariamente não são recursos, são as chamadas ações impugnativas autônomas ou ações que visam o que se chama na doutrina americana, né, eles tratam do habeas corpus dessa forma de collateral attack, que o habeas corpus não visa tocar no mérito da questão, até porque no sistema americano, que pode ser decidido de regra pelo júri, mas também por decisão unilateral de um juiz, conforme as partes chegam a um acordo. O habeas corpus, ele, assim como no Brasil, ele não pode atacar o mérito da causa, por isso ele é chamado de meio de ataque colateral. Acho que, salvo engano meu, o professor Auri Lopes Júnior, no seu direito processual penal, ele faz menção a essa expressão, o professor Nereu Giacomelli também a utiliza. Pois bem, então o recurso, ele, se nós tomássemos ele em consideração a partir de um modelo, né, de um sistema impugnativo, nós vamos encontrar praticamente duas questões que são fundamentais aos recursos. A primeira delas, e que vem através da expressão recursos ordinários, os recursos ordinários visam a satisfação de um conflito intraindividual, intrapartes, né, mesmo que haja pluralidade de réus, não é o caso, né, mas de uma maneira geral, nós vamos encontrar os recursos ordinários como recursos que visam submeter à nova apreciação aquela decisão e cujo âmbito de satisfação diz respeito às partes envolvidas no conflito sem nenhuma espécie de transcendência jurídica que se esperaria a partir da solução daquela questão. Diversamente, os chamados recursos de cassação. No Brasil, essa expressão não é utilizada comumente pela doutrina e talvez fosse impróprio mesmo se falar numa corte de cassação brasileira. Mas no sistema europeu, de uma maneira geral, as cortes de cassação são aquelas que podem
de fato, julgar o mérito de um processo intra partes. Porém, aquela decisão, ela está assentada em uma espécie de transcendência jurídica, mutatis mutandis, mais ou menos quando o STF exige demonstração de repercussão geral no recurso extraordinário, se está a dizer que aquela decisão, o exame feito pelo STF não deve cingir-se apenas ao exame de uma questão que atine ambas as partes, sem outro tipo de consequência, né, sem afetação da coletividade. Então, esse aspecto fundamental da cassação diz respeito à transcendência da questão, que afete interesses difusos ou coletivos, mas, sobretudo, a função do tribunal de satisfação e dar uma solução ao caso concreto é apenas imediata. E, imediatamente, né, o objeto fundamental é atestar e averiguar a correção da aplicação da lei no caso. Então, afirma-se que nas cortes de cassação, de uma maneira geral, exercem uma função de nomofilaquia, que é de controle sobre a correção do direito positivo vigente aplicado por juízes e tribunais inferiores. Então, já os chamados recursos de cassação são recursos que vão precisar satisfazer requisitos ou pressupostos mais restritos e rigorosos, e que também direcionam-se prima facie a uma espécie de controle sobre a aplicação do direito vigente. E, claro que esse controle acaba se refletindo de maneira imediata sobre a resolução do caso concreto, que permitiu que o tribunal conhecesse daquela matéria, como se o caso individual ele fosse apenas um mecanismo ou um método para que se eleve a esse tribunal o julgamento de uma questão repleta de transcendência. Essa é a questão fundamental, portanto, nos chamados recursos de cassação. Existem duas teorias clássicas que procuram explicar a natureza jurídica dos recursos. A primeira delas é perceber o recurso como prolongamento da ação penal originária. Não existem poucos problemas nessa vinculação dessa natureza jurídica do recurso. O primeiro fator que impede uma adoção completa dessa explicação, ora, o recurso é o desdobramento da ação. É o primeiro problema conceitual. Como se sabem, a ação penal ela se esgota com o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. O que se tem depois dali para diante é processo. Então, é muito equivocado, eu diria quase teratológico, absurdo, falar que o objeto do processo é a ação. Veja, a ação, ela consiste num instituto que trata de como o Ministério Público ou o querelante conduz um processo à averiguação de um magistrado, e se há satisfação dos requisitos mínimos para que, então, se proceda a um segundo momento, que é o momento de apuração efetiva, ou o que os italianos chamam de accertamento do caso. O fato é que, no Brasil, por larga tradição, inclusive é própria expressão do Código de Processo Penal, se fala em ação, né? O Ministério não pode desistir da ação depois de recebida a denúncia, mas, claro, por uma questão técnica não poderia mesmo, porque a ação já se esgotou. Nós falamos, de uma maneira geral, em habeas corpus, o trancamento da ação. Isso é impensável, porque a ação ela é exercida, o que se tranca é o processo. Mas seja como for, o que nós teríamos, então, como recurso, colocando as palavras técnicas adequadas, seria o recurso como prolongamento do processo. O problema é que o próprio sistema de impugnação brasileiro, ele prevê decisões que são impugnáveis via recurso, mesmo antes de oferecida a denúncia, né? Como é o caso, por exemplo, do recurso em sentido estrito contra a decisão que arbitra a fiança, previsto no artigo 581, inciso 5º do Código de Processo Penal. Então, eu não consigo explicar aqui
a natureza jurídica do recurso como desdobramento do processo, sendo que nem processo há. Esse é um elemento, então, portanto, que problematiza e coloca em saias justas, por assim dizer, a natureza jurídica do recurso como desdobramento da ação, que é inadequado, ou do processo. Existe ainda uma segunda vertente, uma segunda teoria que procura explicar a natureza jurídica do recurso, que é aquela que concebe o processo como uma ação autônoma no mesmo processo. Então, o primeiro problema, né, de considerar que o recurso é uma ação autônoma é justamente de entender que o recurso, por exemplo, teria que satisfazer condições de admissibilidade próprias da ação, né? Então, a verificação dos elementos intrínsecos que permitiriam, né, das chamadas condições da ação, como querem alguns, né, para que ele pudesse ser, de regra, conhecido. O segundo aspecto é que, de novo, o mesmo problema enfrentado pela teoria antecedente se sustenta aqui, que é justamente o caso de nós termos decisões que são impugnáveis e que necessariamente não configuram processos. Então, eu falaria aqui de um desdobramento de uma decisão através de recurso, né, uma ação autônoma em relação a uma decisão judicial antecedente a recurso. É difícil sustentar também esta tese. Por fim, mas não menos importante, dizer que a ação, que o recurso constitui uma espécie de ação autônoma, seria colocar o recurso no mesmo patamar das ações impugnativas autônomas, como o habeas corpus, o mandado de segurança, e que justamente não permitem uma tal equiparação. Então, qual é a natureza jurídica do recurso? O recurso constitui numa impugnação referente a um mesmo processo ou a um mesmo caso penal que seria mais adequado, né? Esse modelo de impugnação pode ser precedente ou posterior ao oferecimento da denúncia. O recurso constitui, no meio impugnativo autônomo ou dependente, que submete, então, aquela decisão a um controle judicial, né? Então, o recurso não é nada mais, nada menos do que uma espécie de modelo impugnativo que não é autônomo, porque as ações autônomas eu já me referi, habeas corpus, mandado de segurança, revisão criminal, e que podem se dar tanto precedentemente em relação ao processo, quanto de forma posterior, no momento em que a decisão de denúncia ou de queixa foi recebida. A classificação dos recursos é uma classificação também já bastante clássica e que constitui, em alguma medida, algo útil para nós entendermos como devem ser atacadas aquelas decisões. A primeira classificação em termos de recursos é quanto aos recursos parciais ou totais. Os recursos parciais são aqueles que atacam apenas um fragmento da decisão. Então, a apelação, ela pode ser uma apelação parcial ou total, conforme o nível impugnativo, a dimensão de impugnação, seja restrita ou integral. Eu posso muito bem, numa decisão, num recurso de apelação, atacar a integralidade da sentença. Eu ataco os fundamentos da condenação ou da absolvição, no caso do Ministério Público, mas eu ataco a tipicidade, qual foi a interpretação dada ao tipo penal, eu ataco a quantidade de pena aplicada, eu ataco o regime de cumprimento de pena imposto, eu ataco a ausência de aplicação da pena substitutiva do artigo 44 do Código Penal, né? Eu ataco também, posso vir a atacar outras questões, como, por exemplo,
a própria fixação de indenização por danos materiais que eventualmente tenha sido comprovada no curso da instrução. Então, aqui eu tenho um recurso de natureza integral. O melhor exemplo que nós temos de um recurso total ou integral é a apelação, porque ela permite que você ataque justo a integralidade daquela sentença. Por outro lado, os recursos parciais, eles podem ser parciais por voluntariedade. A apelação pode deixar de ser total e ser meramente parcial quando o apelante ele seleciona a matéria impugnada. Então, imaginemos que eu tenha sido condenado, mas eu impugno apenas a quantidade de pena aplicável. Eu estou adequado, eu me conformo com a condenação, porém eu não me sujeito, ou não estou disposto a cumprir aquela quantidade de pena aplicada. Então, ali a apelação se transformou num recurso parcial. Nós também temos recursos parciais por determinação legal. O exemplo melhor deste recurso são os embargos infringentes ou de nulidade, em que a matéria impugnável ela é restrita ao objeto da divergência que concedeu a perda, vamos dizer assim, do objeto numa apelação do Ministério Público. Então o Ministério Público reverte uma absolvição, né? Ou ainda quando a decisão sobre a apelação do réu ela é improvida por maioria. Então imaginemos que os desembargadores sejam convergentes para manter a condenação do acusado, mas eles divergem no regime de cumprimento da pena. Então, dois desembargadores votam pelo fechado, um pelo semiaberto. Então, o meu âmbito de impugnação nos embargos infringentes será unicamente o recurso, o regime de cumprimento da pena. Ali nós vamos encontrar, portanto, um recurso de impugnação parcial. Né? Também poderia falar aqui da apelação no tribunal do júri. Né? Percebo que a apelação no tribunal do júri, especialmente agora com a reforma do projeto do pacote anticrime, acabou recebendo alguns contornos bem significativos, diferenciando-se de maneira bem clara da apelação anterior, mas substancialmente com alguns vários problemas, né? Alguns problemas técnicos insuperáveis, mas que trouxe talvez como principal contribuição o fato de autorizar a execução imediata da decisão, né? Coisa que, inclusive, o STF ainda precisa reexaminar. Seja como for, nesse momento é importante apenas distinguir, de um lado, os recursos totais que permitem a impugnação integral do objeto daquela decisão e, de outro lado, os chamados recursos parciais, que podem ser voluntariamente, são os recursos totais que voluntariamente são restringidos a um determinado âmbito, pela iniciativa da própria parte, que só quer discutir aquela matéria, ou os recursos parciais legalisticamente determinados à constrição da matéria, como é o caso dos embargos infringentes de nulidade, no qual esse recurso ele apenas autoriza que a parte discuta e submeta à apreciação do colegiado apenas o objeto da divergência. Um segundo aspecto importante quanto à classificação recursal é quanto à fundamentação dos recursos. Quanto à fundamentação, os recursos podem ser de fundamentação livre ou vinculada. Então, os recursos de fundamentação livre são aqueles que autorizam a parte a eleger quais são os aspectos da decisão e como eles afetam seus interesses, de maneira que estou autorizado a colacionar os mais diversos argumentos para tentar combater e reverter aquela decisão. Esses chamados recursos de fundamentação livre têm como exemplo tanto os embargos de infringência e de nulidade, desde que no meu âmbito de divergência eu posso argumentar como bem entender. A apelação é um recurso de fundamentação livre. O recurso em sentido estrito é um recurso de fundamentação livre. Os recursos de fundamentação vinculada são aqueles que pressupõem uma linha de argumentação pré-determinada pela própria lei.
Então, veja, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles têm cabimento apenas nos casos em que houver determinada satisfação dos pressupostos elencados na própria Constituição. Então, são determinados casos que suscitam a sua apreciação e a sua admissibilidade. Se nós tomarmos em consideração a apelação contra a decisão do tribunal do júri, nós vamos também perceber que existem 4 motivos idôneos ao conhecimento da apelação. Então, portanto, a apelação ali não admite, por exemplo, que eu possa requerer a absolvição do acusado condenado pelo júri sob o argumento de que aquela é a melhor decisão por força de ofensa, sei lá, ao princípio da presunção de inocência. Não é admissível uma apelação no tribunal do júri que procura reverter o mérito daquela condenação. Eu posso postular a nulidade do julgamento, né, quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Então, autoriza-se não a reversão da decisão em sentido contrário, mas a simples e pura anulação do julgamento com a devolução ao júri para um novo julgamento. Então, no tribunal do júri, as apelações elas são de forma vinculada. Eu devo enquadrar desde o momento em que eu ofereço a minha petição de interposição, qual é o fundamento pelo qual eu estou impugnando a decisão. Então, a apelação é limitada ao fundamento de sua interposição. E, por outro lado, também não autoriza o tribunal a conhecer para além dos motivos pelos quais eu impugnei. Eu até posso usar os 4 motivos juntos, mas não é admissível um quinto ou algo fora destas balizas legais, né? Por fim, ainda quanto à classificação recursal, nós vamos ter, quanto à natureza do objeto, os chamados recursos ordinários e extraordinários. Os recursos ordinários, eles são concebidos como modelos impugnativos nos quais se admite a revisão de matéria fática. Então, a revisão de matéria fática compõe um elemento importante e fundamental dos recursos ordinários, ao passo que os recursos extraordinários são aqueles que estão limitados em relação às chamadas questões de direito, sendo que, em outros países, eles acabam até mesmo se confundindo com os recursos de cassação, né? Os recursos de cassação que têm por função a transcendência do conflito intrapartes e a função de nomofilaquia. Portanto, a nomofilaquia e a restrição aos tribunais superiores para conhecimento de casos que atentem contra questões de direito tem por objetivo fundamental garantir a correta aplicação da lei e da Constituição de maneira vertical, né? De maneira que os tribunais superiores determinem aos tribunais inferiores ou aos próprios juízes de primeiro grau como se deve compreender determinada matéria. Bom, então, daqui para diante a gente vai partir para o fundamento dos recursos, né? E no segundo vídeo de hoje.